já vem pra casa. Tá. Bom, então, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado por terem comparecido aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês já sabem um pouco sobre, ou talvez bastante, sobre esse evento, né? Esse ano científico. Na verdade, vai ser maior do que um ano científico. Mas, de antemão, eu queria agradecer a todos vocês. Espero que depois dessa nossa primeira interação, vocês também repassem para os colegas de escola, vocês, os outros professores que talvez não puderam vir, passando um pouquinho da experiência, como foi. Então, já fica o convite para vocês multiplicarem esse conhecimento que a gente vai discutir hoje. Então, rapidamente, né, meu nome é Inayan Pignatti Teixeira, eu sou professor do curso de Educação Física daqui da UENG, e aí falando rapidamente assim, sobre o meu histórico com relação a esse tema, eu fiz mestrado e doutorado na área de atividade física e saúde, aí depois fui fazer um pós-doutorado na engenharia de transportes, na área de planejamento urbano. Desculpa atrás, fica à vontade. E desde o início da minha carreira na pós-graduação, sempre tive muito interesse em tópicos relacionados com filosofia da ciência, metodologia de pesquisa, pesquisa propriamente dita, comunicação científica. E aí, a partir do momento que eu entrei na UENG, o meu objetivo foi tentar, de alguma forma, contribuir para a multiplicação do conhecimento científico, especificamente entre os jovens daqui de Passos. Então, essa é uma breve apresentação minha e eu gostaria que os outros dois colegas parceiros desse projeto se apresentassem também. Então, Rebeca e Antônio, à vontade. Eu sou Rebeca Esfredel Miguel. Sou professora do curso de Educação Física da UENG também. Eu ingressei na UENG agora em 2020, durante a pandemia, mas antes disso, hoje em dia eu atuo no curso de licenciatura de Educação Física, né? Então, assim, um dos meus objetos de estudo, o foco mesmo de estudo e de pesquisa, é a escola e a educação física escolar. Antes de entrar na UENG, eu trabalhei por 10 anos na educação básica, então sempre foi assim, ao mesmo tempo uma paixão e ao mesmo tempo um lugar que eu coloco muito empenho, né, a educação, a escola. E aí, junto com o Inayan e com o Antônio, a gente pôde parar para pensar e juntar um pouco, né, as experiências dos três e conseguir fazer isso acontecer. E desde que quando eu estava saindo da educação básica, eu tinha uma promessa comigo mesma, assim, de que eu não queria sair de perto da escola, né? Que eu mesmo indo trabalhar no ensino superior, eu não queria sair de perto da escola. Então acho que esse projeto realiza um pouco isso, de continuar em contato com a escola, mas também de conseguir dialogar com vocês, e que eu acho que são vocês que fazem a educação acontecer. Então, eu acho que é muito proveitosa, né, e espero que seja um momento muito legal para a gente, né, para todos nós, dessa troca que a gente vai fazer aqui. Então, estou muito feliz com essa possibilidade. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Antônio, né? O nome é Antônio. Eu também acabei ingressando na UENG em 2020. Tem um diálogo muito próximo também com a educação escolar, minha primeira formação, mas trabalhei muito nas pesquisas com formação de professores, no diálogo com tecnologia, comunicação, e também tenho uma formação próxima à filosofia também. E ali também faço um diálogo também com a filosofia da ciência, e nessa ponte aí intercala um pouquinho desse trio aqui, né? Cada um pouco mais experiência na escola, um pouco mais experiência no campo do método científico, e um complementa o outro
os outros assim nesse diálogo. Então vocês vão perceber que cada encontro a gente vai estar um tomando um pouco mais à frente, e em outro momento o outro vai estar assumindo essa postura e tentando fazer esse diálogo com vocês e fazer essa troca aí, aprendendo juntos, né, nesse processo aí, tentando conduzir da melhor forma. Então, eu tenho esse percurso aí formativo também, e a ideia é colaborar aqui com vocês, aprender e estar nesse processo juntos. Bom, obrigado. Só ir para lá. Então, como que a gente pensou na dinâmica de hoje, né? Como a estruturação desse projeto, do ano científico, ela foi estratificada em vários níveis, no fundo, o público-alvo principal desse projeto são os jovens dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Porém, uma forma de alcançar o máximo possível desses jovens era através dos vários níveis. Então, nós, professores universitários, elaboramos o projeto conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino. Então, eles não são simples parceiros que endossam o projeto, eles são proponentes junto conosco. Depois nós fizemos os contatos com os diretores para que os diretores pudessem comprar essa ideia para implementar as propostas do ano científico nas escolas. E aí depois o próximo nível de interação são com os professores, e esse aqui é o nosso primeiro momento juntos. Talvez alguns de vocês já tenham participado de alguma etapa anterior, mas em geral são postos novos que eu estou vendo por aqui, e em função disso eu vou fazer uma pequena apresentação sobre os objetivos principais do projeto para que vocês também compreendam o todo, que é super importante. Então, por que participar, por que isso é importante para a minha escola e para os meus alunos, a participação nesse projeto específico? A premissa que nós temos é que a educação científica, do ponto de vista dos jovens, ela é fundamental para, proporcionar adaptabilidade a esses jovens, porque pensem, e se no mês que vem começar uma outra pandemia que afaste esses jovens por mais 2 anos do contexto escolar? Talvez esses jovens com educação científica possam ser um pouco mais autônomos, possam adaptar a diversos contextos diferentes e saber resolver problemas de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais estruturada. Então, se eu tenho um problema de vida, um problema de pesquisa, eu até dei esse exemplo. Quem veio na interação com os diretores do dia 6? Teve alguém que veio aqui? Não? Então eu vou apresentar uma situação que aconteceu dia 6 relacionada à resolução de problemas. A nossa ideia inicial era que esse curso ele fosse transmitido ao vivo para que quem estivesse em casa pudesse interagir ao vivo conosco, de forma presencial, como estamos, e de forma gravada, possibilitando os professores assistirem quando quisessem. E aí, nossa primeira ideia foi trazer uma webcam, uma câmera decente, para conectar no computador, que estaria conectado na internet por um cabo de rede, para garantir uma maior estabilidade e velocidade de conexão. Esse era um plano. Chegando aqui, não funcionava a internet. E agora? Como que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que colocar o celular para gravar. Mas não temos estrutura de suporte para o celular. E agora? Aí vocês podem ver aqui, que o nosso suporte de celular tem um tripé de câmera, ok, mas tem um pedaço do meu carro que é o que está segurando o celular,
preso com borrachinhas de dinheiro. Essa é uma das habilidades que, ao capacitar os jovens através do método científico, ele pode identificar o problema, propor soluções, testar soluções, buscar novas possibilidades, melhorias e por aí vai. Nesse caso, a nossa proposta foi tão boa que está aí, perene, até começar a estourar elásticos e termos que buscar outras soluções. E transferência de conhecimentos. Isso é muito importante porque, às vezes, vocês devem lidar com isso de uma forma mais frequente. Professor, por que eu estou aprendendo isso? O que eu vou fazer com isso na minha vida? Tá? A partir do momento em que o aluno o jovem começa a ter uma noção de aplicação desses conhecimentos, seja através da educação científica ou através de outros métodos, ele consegue transferir esses conhecimentos adquiridos para o contexto da vida dele. E ao transferir esses conhecimentos, ele passa a reter mais essa informação para a vida dele como um todo. Então, esses são os 3 pilares que nós acreditamos que a educação científica é importante para os jovens como um todo. E aí, então, vocês estão dizendo que a proposta é fazer uma feira de ciências? Não. Por quê? Uma feira de ciências tradicional, ela é uma mostra científica de algum processo científico, por exemplo, ou de algum processo experimental, e aqui eu trago a versão clássica do vulcãozinho de bicarbonato, juntando bicarbonato de sódio e vinagre. É isso que nós objetivamos? Não. Nós queremos trabalhar projetos que tenham um impacto na vida desses jovens, que tenham relevância na vida desses jovens e que transformem o contexto desses jovens. Então, não sei se vocês já viram esse filme ou não. Caso não tenham visto, recomendo que assistam, que é um filme muito bom. O Menino que Descobriu o Vento. Que ele tinha... Quem já assistiu esse filme? Já assistiu? Que ele tinha um problema na comunidade dele relacionado ao acesso à água, e ele desenvolveu um projeto através da energia eólica para captar essa água e transformar ou aumentar o acesso da comunidade a esse produto tão importante. E aí, para aqueles que assistiram esse filme, essa criança estava no contexto escolar? Não. E ela teve um professor que ajudou essa criança no projeto propriamente dito. Porém, imagine se ela tivesse o apoio total do contexto escolar, que é o que nós estamos propondo. Talvez esse projeto fosse muito mais expressivo ou melhorado, impacto maior, por aí. Tá? Então é isso que nós queremos, que os alunos busquem problemas no contexto escolar ou no contexto da comunidade, avaliem esses problemas, criem hipóteses de soluções para esses problemas, propostas para testar essas soluções e a sintetização dessas soluções a partir de resultados e a divulgação desses resultados. Então, a nossa feira de ciências que nós estamos propondo é uma feira que avalia o processo como um todo e não somente o produto final. E aí, basicamente isso, tem muita informação no nosso site. Quem não acessou ainda, fica aqui o convite, então bit.ly/científico. Essa é a cara do nosso site. No site também existe uma proposta de um blog, então caso vocês tenham interesse de escrever um relato de experiência ou escrever sobre um assunto específico, eu quero escrever um texto rápido sobre história e ciência, ou eu quero escrever um texto sobre arte e ciência, ou a importância da
ciência, da língua inglesa no contexto da ciência e por aí vai. É um ambiente livre que vocês, caso queiram, podem escrever, caso queiram, possam ler. Já tem dois textos lá, mas fiquem à vontade. Além disso, no site tem um campo sobre um fórum, então são fóruns de discussões sobre temas específicos. A partir de amanhã, lá no fórum, já vai ter uma proposta para que vocês se apresentem rapidamente e apresentem a expectativa de vocês com relação ao projeto, tá? Vocês podem gravar, escrever, interagir como vocês quiserem no fórum. Então, a partir de amanhã já vai ser aberto um tópico nesse sentido. E tem também o nosso canal do YouTube, que é onde ficarão armazenadas as aulas, essa aula e as demais. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida pontual sobre o processo, quais são os critérios de avaliação dos trabalhos durante as etapas? Qual o cronograma das atividades? Tudo isso tem no site, convido-os a acessar no site. Caso vocês tenham dúvidas pontuais sobre essas questões técnicas, convido-os a escrever lá tem um Fale Conosco, vocês podem mandar as dúvidas, sugestões todas por lá. E caso queiram, lá no site também tem os e-mails nossos, vocês fiquem à vontade para se comunicar por lá também, tá bom? E aí a gente entra especificamente no curso de capacitação, onde a gente vai tratar de algumas temáticas relacionadas a esse tema de metodologia de ciência. Então esses são os tópicos dos nossos encontros. Essa aqui é uma previsão para cada encontro, mas pode ser que em algumas situações alguns tópicos sejam adiados, outros adiantados. Essa é a primeira previsão. Então vai desde o que é ciência, que é o que a gente vai falar hoje, até o passo a passo um pouco mais prático. Então, como formular um problema de pesquisa, como formular hipóteses, justificativas, um método científico propriamente dito, resultados e aplicações, limitações e pontos fortes da pesquisa, porque essa autorreflexão é importante, como a gente vai ver hoje, essa sinceridade / autocrítica, porque nenhum trabalho vai suprir de forma completa e definitiva um problema de pesquisa propriamente dito. Até porque a proposta é que os alunos que serão contemplados, alunos e professores que serão contemplados com as bolsas de iniciação científica, continuem a desenvolver esses trabalhos ao longo de 2023. Tá? Então, tem lá no site também esses planos de atividades para o ano de 2023, que incluem tanto o aprofundamento do trabalho premiado, quanto uma disseminação na comunidade escolar desses alunos, a incorporação de outros estudantes, outros professores. Então, esse projeto de pesquisa não se encerra em 2022 e vai até gestão de tempo e gestão de projetos. E aí a gente entra no primeiro tópico teórico, vamos dizer assim, que é o que é ciência e o que é o conhecimento. Bom, e aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá? Podem levantar a mão, começar a falar sem problema. E aí, o primeiro conteúdo o conhecimento, a ciência é uma busca pela verdade. É a verdade? Ovo faz bem ou faz mal? Vocês já viram isso
hoje faz bem, amanhã faz mal, depois faz bem, depois faz mal, depois faz bem. Por que isso acontece? Alguém já poderia dar um primeiro palpite assim? São estudos, teorias, né? Cada pessoa estuda de um jeito e chega a uma conclusão, a hora que isso faz bem. A outra estuda mais um pouco e chega em outras conclusões. A comprovação de um problema, a busca de uma solução. Então, pegando aqui alguns insights. Alguns tratam o problema, enxergam e investigam o problema de uma forma, outros de outra. A busca para solução, às vezes a busca do meu problema é num contexto específico, dela em outro contexto. Faz bem ou faz bem para quê? Para quem? Em que contexto? Tá? Quando eu faço uma pesquisa e chego à conclusão que, sei lá, comer 10 ovos por dia faz mal para os rins porque tem uma alta concentração de proteína e por aí vai. Eu esgoto o problema de pesquisa aqui? Não, às vezes o contexto é um, a amostra é um. Então a ciência é uma busca pela verdade. E é uma busca sem fim, que não se encontra a verdade. Por quê? Porque a ciência está sempre se auto-testando, se corrigindo, avançando um pouco mais e por aí vai. Tá? E a ciência é uma formulação, uma estabilização entre a relação do homem e o objeto. E aí esse objeto, nesse caso, pode ser aspectos da natureza, aspectos sociais, aspectos relacionados à saúde, por aí vai. E aí eu trouxe aqui um ligeiro quiz rapidinho para a gente testar alguns paradigmas da ciência. Então, os verdinhos são os verdadeiros, os vermelhinhos os falsos. Trouxe 7 sentenças aqui para refletir de forma bem rápida. A ciência está preocupada em entender como a natureza e o mundo físico funcionam. A ciência pode provar qualquer coisa, resolver qualquer problema ou responder a qualquer pergunta. Vamos fazendo aí, eu já estou vendo algumas, o corpo que fala aqui, já estou vendo algumas respostas pelas expressões, mas vão segurando aí. Qualquer estudo feito com cuidado e com base na observação é científico. A ciência pode ser mal feita. Qualquer coisa feita cientificamente pode ser considerada precisa e confiável. Diferentes cientistas, e aí um tópico que surgiu na minha pergunta anterior, diferentes cientistas podem obter soluções diferentes para o mesmo problema. E o conhecimento do que é ciência, o que pode e não pode fazer e como funciona é importante para todas as pessoas. Dessas 7 afirmações, vamos passar rapidamente por todas elas. A primeira é uma afirmação verdadeira, tá? Está preocupado em entender esses fenômenos da natureza e do mundo físico, propriamente dito. Está preocupado em entender aspectos do mundo espiritual, do mundo religioso, do mundo metafísico? Não, até porque a gente vai discutir lá um pouco mais à frente que se não é testável, não é aplicável no contexto científico. A ciência pode provar qualquer coisa, resolver qualquer problema ou responder a qualquer pergunta. Não, isso é falso. Qualquer estudo feito com cuidado, só com base na observação, é científico? Não também. A gente vai ver que existem alguns, ao longo dessa capacitação, a gente vai ver que a ciência deve seguir algumas regras específicas para que seja considerado, propriamente dita, um resultado cientificamente aceito. A ciência pode ser mal feita, lógico, pode. Qualquer coisa feita cientificamente pode ser considerada precisa e confiável. Isso é falso porque existem vários vieses de pesquisa. Eu vou apresentar aqui um deles, que é
talvez um que marcou a geração de vocês. Eu peguei o final dessa mudança de paradigma. Não se preocupem com o inglês, eu vou explicar a tabela propriamente dita. Então, esse aqui foi um estudo de revisão científica, sistemática, que fez um levantamento dos resultados das pesquisas examinando a relação entre fumo passivo e as filiações dos autores. Então, autores que tinham alguma relação com a indústria do tabaco e autores que não tinham nenhuma relação com a indústria do tabaco, ou seja, conflito de interesse. Se a gente considerar que a proporção de trabalhos que afirmavam que o fumo passivo não era perigoso entre os autores com alguma filiação era de 94%. Então, 94% dos estudos diziam que não, isso não é perigoso para aqueles autores que tinham um certo conflito de interesse. Já para aqueles que não tinham nenhuma relação, essa proporção era invertida. A maior parte dos artigos, dos resultados, apontavam que o fumo passivo era algo perigoso. Então note que todos esses artigos, independente dos grupos, eles foram elaborados, foram revisados por pares, foram publicados por terem, teoricamente, seguido métodos científicos rígidos e por aí vai, porém o viés de conflito de interesse fez com que influenciasse nos resultados propriamente dito. Então, qualquer coisa feita cientificamente não necessariamente é preciso e confiável. Diferentes cientistas podem obter soluções diferentes para o mesmo problema, porque às vezes temos contextos diferentes, às vezes são testadas ideias, maneiras diferentes para investigar aquele problema específico. Pode ser que, suponhamos que o problema de pesquisa no contexto escolar seja a temperatura ou o conforto térmico dentro de sala de aula. Um grupo de pesquisa, por exemplo, pode abordar a questão, trabalhar com a umidade relativa do ar na sala para tentar reduzir a temperatura. Outros podem abordar esse problema do conforto térmico da sala de aula através de uma redução da incidência de luz solar em determinado horário, outros com isolamento e por aí vai. Então, o mesmo problema de pesquisa ele pode ser abordado de forma diferente, e isso é muito saudável no contexto da ciência como um todo. E o conhecimento do que é ciência, o que pode e não pode fazer e como funciona é importante para todas as idades, principalmente para os jovens. Por quê? Porque esses jovens eles vão sendo cientificamente alfabetizados, provavelmente eles serão pessoas muito mais críticas e autônomas no futuro. Talvez eles não sejam como a tia Cotinha que fica compartilhando cada absurdo no grupo de WhatsApp da família. Por quê? Porque talvez se o conhecimento sobre esses métodos, sobre a ciência, talvez colocássemos peraí, será que é mesmo? Será que faz sentido? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu pesquisar aqui. E aí, essa é mais uma da importância. E aí, existem outras formas de conhecer o mundo além da ciência. Tá? E todas elas são relativamente importantes, são ou foram importantes para o processo de obtenção dos conhecimentos como um todo. Nós temos o mito, nós temos a arte, nós temos o senso comum, nós temos a filosofia e nós temos a ciência. Cada uma dessas áreas tem uma forma
de encarar ou tem um enfoque / método / modus operandi de lidar com essa questão tanto da produção desse conhecimento como a transferência desse conhecimento. Falando rapidamente sobre cada um deles, a questão dos mitos, né, foram uma das primeiras formas de conhecer o mundo. Então, os fenômenos da natureza, eles eram havia uma tentativa de explicar esses fenômenos da natureza a partir dos mitos. Então, esse ano a colheita foi ruim porque isso, porque aquilo, porque nós não rezamos o suficiente, ou porque nós não, não compartilhamos um amor entre a nossa comunidade, e aí por isso a colheita foi ruim. O Deus Afrodite, que é o deus do amor, ficou muito bravo com a gente esse ano e a colheita foi ruim. Eram tentativas de explicar os fenômenos da natureza como um todo. E para acomodar os seres humanos é um mundo que não conseguem controlar. Evolutivamente, nós sempre buscamos padrões. Então, vamos pensar lá no homem das cavernas. O primeiro homem da caverna que viu a moita de grama se mexer e saiu correndo, o leão não comeu ele. Aquele que viu a moita se mexer, ficou lá dando bobeira e o leão comeu, a comunidade depois começou a associar: opa, a moita se mexendo pode ser um mau sinal. A gente sempre busca padrões, reconhecer padrões, identificar padrões para tentar prever os nossos próximos passos. Eu dei o exemplo do leão, outro exemplo esdrúxulo, mas nós buscamos esses padrões sempre. Do tipo, todo dia que eu saio sem sombrinha é o dia que chove. Nunca mais eu saí sem sombrinha. E aí o dia que vocês saíram sem sombrinha e não choveu, a gente tende a não guardar essa informação. Porém, o dia que vocês saíram sem sombrinha e choveu, essa memória vai ficar retida muito mais fortemente do que o anterior, tá? Porque nós estamos sempre buscando esses padrões para acomodar essa sensação de controle ou falta de controle que nós buscamos. Então, esses mitos tentavam explicar como surgiu a vida, de onde viemos, para onde vamos, para até termos algum controle sobre essas situações. E aí, um dos pontos importantes sobre o mito é que eles não precisam ser provados, não podem ser contestados, basta acreditar ou não. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o horóscopo. Basta acreditar no horóscopo ou não. Quem acredita acha que aquilo de fato é verdade e tem algum significado. Eu até brinquei hoje com a Rebeca, que ela é de peixes. Eu peguei o horóscopo de touro, li para ela e falei: não é que se encaixa? Aí depois eu falei assim: não, mas esse não é peixe, isso é touro. Mas para quem acredita, provavelmente isso é importante. Tá? Toda religião é um tipo de mito, pois lida com questões que não podem ser comprovadas. Tá? Deus existe, não existe? Como surgiu? O Adão e Eva existe ou não existe? Então, isso é possível ser comprovado, testado? Não. Então, toda religião é, de uma certa forma, um tipo de mito. Não estou falando nem que sim, nem que não, isso não é nem a nossa premissa aqui, mas é um fato que não pode ser comprovado ou testado. Existe também o conhecimento, ele pode ser transmitido e sintetizado através da arte, por exemplo, que é uma forma peculiar de se conhecer o mundo. Inclusive, do aspecto histórico, a arte é importante para expressar determinados
conhecimentos ou determinadas situações da época em questão. A importância da arte não reside na objetividade ou mesmo no conteúdo propriamente dito, e é uma interpretação construída pelo sujeito da obra. E aí aqui entra um ponto importante na diferenciação, por exemplo, com a ciência. Por quê? Porque a forma com que eu interpreto uma situação e traduzo em uma arte específica pode ser diferente da Rebeca, pode ser diferente do Antônio, pode ser diferente do Tiago e por aí vai. Tá? Porque é uma interpretação do próprio sujeito. Do ponto de vista da ciência, se eu proponho um determinado experimento com as condições A, B, C, no contexto D e por aí vai, teoricamente ela deve ser replicada, ou o Tiago, seguindo esses mesmos procedimentos, deve chegar ao mesmo resultado. Então a ciência é um pouco mais apessoal. Tá? Muito embora o contexto, a forma de ver o problema pode ser diferente, mas se eu replicar os métodos do Tiago, eu devo chegar ao mesmo resultado. E esse conhecimento apresentado pela arte, então, é de um mundo interpretado e transmitido pela sensibilidade do artista. Existe também o senso comum, que está talvez até mais presente em nossa vida, que é um conhecimento cotidiano, simples, sem grandes reflexões. Geralmente reproduz preconceitos e ideias sobre as quais não nos preocupamos em refletir. Quem aí já parou para refletir se o chá da vovó realmente faz bem para aquele problema que vocês estão tendo ou não? Ou simplesmente, minha avó falou que faz bem tomar chá de boldo com água, limão e gratidão de manhã, tudo bem, eu vou tomar e está tudo certo. Tá? Essa é a questão do senso comum, e isso é um desafio, porque o senso comum, quando funciona para nós, no nosso contexto, traz essa segurança de, isso funciona, e aí eu tenho dificuldade em mudar ou aceitar essas mudanças. E aí, no contexto do senso comum, então o senso comum e a ciência, eles se divergem, não conversam, um é mais importante que o outro. Não existe um mais importante que o outro. E eu vou dar um exemplo de como esses dois se encaixam no mundo, vamos dizer assim. Vocês devem conhecer uma árvore que tem na maior parte das calçadas, a árvore que chama chorona. Já viram essa árvore? Uma árvore que tem uma copa que ela cai assim, com as folhas bem fininhas, chorona. Essa árvore, desde 3.000 anos atrás, ela era usada, o chá da casca dessa árvore era utilizada como um analgésico. Tá? Então, existem registros que os egípcios usavam isso no contexto dos partos. Isso é um conhecimento do senso comum. Tá? Acontece que na era moderna, peraí, isso aí é um analgésico, né? E aí a indústria farmacêutica, vamos testar aqui qual que é o princípio ativo dessa casca do chorão. E aí descobriram um princípio ativo que era o ácido salicílico. Esse ácido salicílico, então, era o responsável, o componente analgésico. E aí, a partir dos métodos científicos, para determinar qual era o princípio ativo e, a partir de testes clínicos, quais eram o impacto, qual é o efeito desse princípio ativo propriamente dito e quais são os efeitos colaterais. Em princípio, o ácido salicílico, sem o acetil, ele era realmente analgésico
porém causava problemas de gastrite e até úlceras. E aí a indústria farmacêutica, através de diversas experimentações, transformaram o ácido salicílico para o acetil salicílico, que é o famoso AS, o famoso dipirona. Então, a partir de um conhecimento do senso comum, testado, aperfeiçoado, protocolado por métodos científicos, chegou-se então a uma nova aplicação com menores efeitos colaterais e por aí vai. Tá? Mariana, deixa eu só falar uma coisinha sobre o Vai lá. senso comum. A educação, né, tem várias, assim, só fazendo uma teoria de educação, porque tem várias teorias, o Álvaro Vieira Pinto, o próprio, a pedagogia histórico-crítica, eles vão dizer que, essas teorias, né, vão dizer que a escola tem um comprometimento com o senso comum, no sentido de trazer, não afastar o senso comum da escola completamente, mas que isso, trazer o senso comum para dentro da escola, para poder fornecer aos estudantes o conhecimento científico necessário para ter um salto, né? Então aí a gente já ouviu consciência transitiva ingênua, né? Consciência transitiva crítica, que não é abandonar o senso comum completamente, mas é tratar pedagogicamente o senso comum dentro da escola para fornecer aos estudantes, então, o conhecimento necessário para fazer essa crítica e saber como lidar com o senso comum. Então, as teorias de educação vai dizer que esse é o papel fundamental da escola na sociedade. E aí, indo para a parte da ciência, né? A ciência é uma forma um pouco mais elaborada de produção do conhecimento. E o que caracteriza propriamente a ciência e os conhecimentos produzidos por ela, né? Porque ela possui um método específico, a gente vai destrinchar esse método ao longo das nossas interações. Ela usa a razão para compreender o mundo, então o cientista ele tende a se afastar dos sentimentos e não necessariamente do histórico, mas dos paradigmas que ele carrega consigo e a rejeição às explicações religiosas. Isso aqui é um ponto muito importante, porque significa que a ciência rejeita todos os pontos religiosos? Não. O único ponto é que a ciência não consegue testar, por exemplo, se Deus existe ou se Deus não existe. Isso significa necessariamente que ele não existe? Não. Não se pode dizer nem que sim, nem que não. Então é uma espera que a ciência não se propõe a explicar. E aí nós temos também a filosofia, voltaremos na parte da ciência, mas antes rapidamente falando sobre a filosofia, que ela se diferencia das demais por transitar em diferentes formas de conhecimento, buscando uma reflexão que não fragmente o conhecimento. O que acontece com a pesquisa propriamente dita? O pesquisador é aquele famoso sabe muito sobre um espectro muito pequeno. Então ele tem um nível muito profundo sobre um espectro muito pequeno. A gente tem esse contexto, hoje em dia existe um médico que é especialista em joelho esquerdo daqui a pouco, de tão específico que vão ficando as coisas. E a filosofia busca justamente o contrário, tentar entender, ou tentar refletir, ou propor reflexões de uma forma mais ampla. Então, no fundo, a filosofia complica as demais formas de conhecimento, porque ela se dedica a refletir sobre ela, a questionar sobre ela. Então, no fundo, a filosofia não traz a certeza da verdade, ela traz questionamentos e impulsiona essa busca pela verdade. Tá? Então,
A filosofia ela é muito importante para tentar entender esses fenômenos de uma forma mais ampla. Até o Antônio, se quiser complementar algo sobre filosofia, porque ele é nosso especialista em filosofia, fica à vontade. Então. Especialista da dúvida. Não, mas é muito do que Nayan comentou, né? A filosofia ela tem essa diferenciação e colocar questões, né? Trazer questões até para os próprios padrões e métodos na ciência, no caso, né? Quando se dialoga a filosofia na ciência, está pensando em questionar o próprio método científico, como é pensado o método científico, os limites da ciência, como se dialoga questões que a ciência não consegue comprovar, questões da moral, da ética, até que ponto a ciência pode fazer tipos de pesquisa com humanos, ou até onde a tecnologia pode ir. Então são questões que estão no plano mais da relação do ser humano com a própria realidade, que não dá para, em dada medida, fazer testes ou aplicar um método científico, né? Anterior à ciência, vamos dizer assim, né? Até tem um filósofo que vai dizer o seguinte, que a filosofia, na verdade, é aquilo que ficou. Ao longo do tempo da história do conhecimento, né, a gente poderia falar que todas essas saiu do mito para a filosofia, e tudo aquilo que foi se tornando ciência deixou a filosofia, né? Então antes, se vocês pensarem lá em Newton, ele era um filósofo da natureza, não existia o físico naquela época. Então a partir do momento que cria-se a física, ela deixa de ser filosofia, porque tem um método específico, que carrega um certo objeto de conhecimento. Então a filosofia vai ficando que resta porque aquilo que a ciência não dá conta, né? de conduzir pelos seus métodos e seus protocolos, né? Assim, basicamente, de modo geral, para a gente alongar. Obrigado, Antônio. E aí, então, a gente volta lá no que é de fato a ciência, que é o nosso objeto das próximas interações, né? Então, a ciência busca conhecer determinados aspectos do mundo, ela segue um método específico, ela não é algo pronto e nem definitivo, então ela está em constante transformação, constante aprimoramento, constante revisão, e ela não é a proprietária ou a responsável pelas verdades imutáveis. Ela está sempre num processo de construção de forma dinâmica. E é por isso, talvez, que o ovo faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, por aí vai. E aí, esse aqui são vários pontos sobre o método científico que nós vamos destrinchar nos nossos encontros. Eu trouxe bem bagunçado assim, só para vocês entenderem a complexidade dos assuntos que a gente vai tratar, mas nós trataremos de uma forma bem leve, bem rápida. E a última mensagem assim, que eu queria deixar para vocês hoje é que o conhecimento não vem das enciclopédias e da biblioteca, e nem o leite vem da padaria. Então o leite vem das vacas e o conhecimento do processo científico. E aí aqui eu queria fazer uma analogia muito importante, que é o seguinte: antigamente o professor, o processo de ensino e aprendizagem, fazendo analogia, era o seguinte: o professor era quem conduzia a carruagem, os alunos subiam na carruagem e o professor passava pelo o caminho do conhecimento daquele ano específico, apresentando os conhecimentos, as informações relativas àquele ano, e o aluno que não conseguia acompanhar, fica aqui, ano que vem vai passar a mesma carruagem e você vai ser conduzido pelo o trilho do conhecimento, da informação e por aí vai. Hoje em dia, tudo mudou. Por quê? Porque o conhecimento, as informações estão a meia dúzia de cliques do nosso bolso. Tá? Hoje, talvez, o professor não é
o condutor dessa charrete. O papel do professor não é mais de condutor de charrete, conduzindo esses alunos pelo caminho do conhecimento. Talvez hoje o professor ele tem muito mais o papel de um salva-vidas para ensinar, um professor de natação e salva-vidas para ensinar esses alunos a nadar no mundo de informações que eles têm a meia dúzia de cliques. Tá? Então, ensinar esses alunos como consumir essas informações, como ligar esses conhecimentos de uma forma a criar ou buscar uma aplicação de um terceiro conhecimento ou num terceiro contexto, por exemplo. Esse talvez é o maior desafio dos professores hoje. E aí, talvez a educação científica possa ser esse fio condutor ou vamos dizer assim, o plano de ensino desse professor de natação / salva-vidas nesse novo contexto de educação. Então, os assuntos que tínhamos para falar hoje são esses. Muito obrigado pela atenção de vocês. O nosso próximo encontro é no dia 11 de maio, no mesmo horário, no mesmo local. A partir de amanhã, essa interação nossa já estará no nosso canal do YouTube, estará no site. Convido-os novamente a compartilhar, a comentar com os professores da escola de vocês. Nas nossas próximas interações, nós daremos alguns pequenos insights sobre a formação dos grupos, como funciona, como as estratégias. Então, tudo isso a gente vai tratar ao longo desse curso de capacitação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido algo não muito maçante para vocês. Queria, antes de encerrar, abrir para a Rebeca e para o Antônio, caso queiram falar alguma coisa, e depois abrir para vocês, caso queiram falar alguma coisa também. Eu só queria falar, assim, pedir para vocês, para a gente conseguir fazer um diálogo, que hoje a gente sabe que tem para corrido, né? Mas para a gente poder, nos próximos encontros, a gente quer dialogar mais com vocês, assim, né? Saber onde vocês estão, em que turmas vocês estão, o que vocês acham, enfim. E aí, para a gente iniciar isso, a gente está chamando aí uma apresentação no fórum lá no site. A gente também vai fazer as nossas, e aí, assim, fica livre o formato. Então, se quiser escrever, se quiser gravar um videozinho falando, se quiser fazer uma performance, se quiser fazer um desenho, enfim. Fica livre aí o formato de apresentação de vocês, mas até para a gente poder conhecer vocês melhor e a gente ir fazendo esse diálogo cada vez maior, tá? É isso. E obrigada pela presença. Até daqui 15 dias. Reforçar isso que a Rebeca comentou, né? Essa participação, diálogo com vocês. E aproveitando, fazendo que vocês também possam convidar os colegas de vocês, né? Ainda há tempo de participar do processo, né? Chamar os colegas para estar junto. E aí a gente se encontrar novamente no dia 11. E mais uma vez agradecer. E a gente vai nessa condução junto nesse processo. São 8 presenciais. Haverão alguns assíncronos com materiais complementares, haverão materiais para o site, mas são 8 encontros presenciais. Vamos que mais Não, não é só. Peraí. É quarta. Toda quarta. Ufa. Então é isso. Obrigado, pessoal. Escreve lá pra gente, a gente recebe.